eu quero aproveitar para debater um seguinte assunto. Existe uma situação muito grave acontecendo no estado de Sergipe, vereadora Emília Corrêa, que é a situação do Senan e a situação da USIP. Primeiro, eu quero pontuar uma coisa que muito pouca gente sabe. Eu fui convidado para participar de uma live, de um cursinho chamado Ponto dos Concursos aqui, nas vésperas da eleição. E quando eu disse isso, que eu vou dizer agora, de qual é a situação do regime prisional do estado de Sergipe, todas as pessoas ficaram boquiabertas com a minha informação. Desde 2013, ou seja, há 5 anos, os presídios de regime semiaberto do estado de Sergipe estão interditados. O que acontece na prática? No direito brasileiro, uma pessoa que é condenada a uma pena de 1 a 4 anos, vereador Jason, ele é punido com pena de regime aberto, prestação de serviço à comunidade ou qualquer outra situação. De 4 a 8 anos, o regime é o semiaberto, vereadora Kitty. E acima de 8 anos, o regime é o regime fechado. Por conta da inércia do estado de Sergipe, do governo do estado atual, desde 2013, o regime semiaberto de Sergipe se encontra desativado. Isso quer dizer que há 5 anos, qualquer pessoa que pratique um crime, seja ele qual for, um crime com porte de armas, um crime de roubo, um crime de estupro, um crime de tráfico de drogas, que seja apenado a uma pena não maior a 8 anos, simplesmente ele vai para frente do juiz, é julgado, recebe um veredito de 7 anos e 8 meses, e sabe para onde ele vai? Ele vai para casa. No máximo, se tiver tornozeleira disponível, ele vai usar uma tornozeleira. Mas, em muitos casos, o Estado é tão inerte que nem tornozeleira tem. Quer maior explicação para o avanço e a explosão da violência em Sergipe do que esse? E isso é um retrato da inércia do governo do Estado com relação à segurança pública. Agora, eu vou dizer a vocês agora uma coisa pior que está acontecendo. Devido a uma ação da Defensoria Pública que denunciou as péssimas situações da USIP e do Senan, para aqueles que são leigos, eu vou traduzir o que é cada uma coisa. O Senan é onde o menor tenta ser recuperado. É como se fosse, entre aspas, no jargão popular, um presídio definitivo para o menor infrator. Lá ele tem que ter aulas, tem que ter psicólogo, tem que ter tratamento para se ressocializar. E a USIP é a prisão temporária do menor, entre aspas, é onde ele fica internado temporariamente durante o julgamento. Pasmem os senhores, devido às condições deploráveis do Senan, onde a capacidade é para aproximadamente 80 internos e tem quase 200, onde uma cela, que não são celas, são unidades de inclusão, mas vamos dizer no jargão popular, celas que deveriam existir 2, existem 7, 8 por cela, onde o esgoto é a céu aberto dentro das celas e os menores dormem lá. Eu quero fazer um adendo ao senhor o seguinte, porque isso devia ser uma unidade para recuperar. E aí a Defensoria Pública entrou com ação com o fim de que o Estado seja obrigado a recuperar o Senan. Foi dado pela juíza de primeiro grau o prazo de 60 dias para que a reforma fosse feita. O Estado não fez nada. Aí o Tribunal de Justiça, vereadora Emília, fez um pedido, deferir um aumento desse prazo para 60 dias mais. Já vamos em 120 dias. O Estado não fez nada. O que é que o Tribunal de Justiça fez agora? Interditou o Senan. Ou seja, o Senan não pode receber mais ninguém. A USIP, que é a unidade transitória, a Defensoria questionou a mesma situação. Mas o tribunal, vendo a gravidade da situação, disse: se eu interditar os dois, vai virar o caos. Mas, na prática, o que é que vai acontecer agora em Sergipe, pela inércia do governo do Estado? O menor vai praticar um delito, um ato infracional, tecnicamente falando. Vamos dizer que o menor, e aqui eu estou falando isso com toda a dor no coração de que isso me dá, um menor que assalte uma policial, como fez com aquela oficial que trabalhava na Assembleia Legislativa, ele pratica um ato infracional da tipicidade de homicídio. Aí ele vai internado no ZIP, o prazo máximo de internação provisória dele são 45 dias.
Porque o menor não pode ficar mais de 45 dias preso, internado, vamos dizer, provisoriamente. Quando passarem os 45 dias, o Senan está interditado. Sabe para onde ele vai? Para casa. É essa a política de segurança pública do nosso Estado. É o entendimento tupiniquim que segurança pública se faz só com mais armas, só expondo a vida de policiais ao combate. Se você não gera uma estrutura carcerária, uma estrutura de recuperação, um lastro social por trás disso, nada funciona. Então, na prática, Sergipe hoje está entregue à seguinte situação. Qualquer pessoa que pratique um crime com pena de até 8 anos, ele vai para casa. E qualquer menor que pratique um ato infracional de qualquer gravidade, porque é independentemente da pena, como o Senan está interditado, o que vai acontecer? Esse menor passa 45 dias interno e depois vai para casa. É a lamentável notícia, é o lamentável retrato da segurança pública no nosso Estado e da política de cárcere e de pseudo-recuperação que deveria ter o Senan do nosso Estado.